Olá a todos e bem-vindos ao Bobcast. Hoje vamos mergulhar em um símbolo que, com certeza, você já viu por aí e que carrega uma história bastante pesada: a suástica. Eu sou o Júlio e, para me ajudar a desvendar todos os mistérios por trás desse símbolo, está aqui comigo a Vanessa. Oi, pessoal. Vanessa, a gente sabe que a suástica é um símbolo que causa muita polêmica, principalmente por causa da sua associação com o nazismo. Mas a verdade é que a história dela vai muito além disso, né? Para esse mergulho profundo, trouxemos vários livros e pesquisas, alguns com quase 130 anos, que exploram a suástica de diferentes culturas e épocas. É isso mesmo, Júlio. E o nosso objetivo aqui é justamente mostrar que a suástica tem uma história riquíssima e complexa, que data de muito antes do século XX. A gente vai te levar numa verdadeira viagem no tempo para descobrir as origens desse símbolo, como ele se espalhou pelo mundo e os diversos significados que ele teve ao longo da história. Preparado para essa viagem. Uma das coisas mais fascinantes sobre a suástica é que ela é um símbolo global. Arqueólogos já encontraram a suástica em sítios arqueológicos nos 5 continentes, o que nos leva a pensar como esse símbolo se espalhou por lugares tão distantes. Será que surgiu independentemente em cada cultura? Ou será que houve algum tipo de contato entre esses povos? Essa é uma pergunta que intriga os pesquisadores até hoje, Júlio. E para te dar uma ideia de como a suástica está presente em diversas culturas, vamos voltar no tempo até o ano de 1896. Nessa época, o pesquisador Thomas Wilson criou um mapa mostrando a presença da suástica em diferentes partes do mundo, desde a pré-história. É impressionante ver como esse símbolo já estava presente em culturas tão diversas há tanto tempo. É mesmo. E tem outra história incrível que ilustra essa difusão da suástica. O Major General Gordon, em uma carta para o arqueólogo Heinrich Schliemann, mencionou a descoberta de uma suástica em um canhão chinês que tinha sido capturado. Imagina só. Um símbolo presente em um objeto de guerra vindo da China. É de explodir a cabeça, né? E essa descoberta só reforça a ideia de que a suástica era um símbolo com um alcance global muito antes do que a gente imagina. Mas, Júlio, além dessa questão da difusão, uma das coisas que mais chama atenção na suástica é a sua forma, né? Aqueles bracinhos dobrados. Verdade. E uma das interpretações mais comuns para a suástica é a sua associação com o Sol. O Conde da Alviela, por exemplo, acreditava que os braços curvados da suástica representavam o movimento de rotação do Sol. O que você acha dessa teoria, Vanessa? Olha, Júlio, a teoria do Conde da Alveela faz sentido, mas ela não é a única. Tem outros pesquisadores, como o Dr. Brinton, que defendem que a suástica não tem nada a ver com o Sol. Para ele, a suástica deriva da cruz e o seu significado original estaria mais ligado à ideia de proteção e espiritualidade. Entendi. Então a gente tem aí duas interpretações bem diferentes para a suástica, o Sol e a cruz. E a gente pode ver essa divergência de opiniões refletida em objetos antigos, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma fíbula etrusca, que é um tipo de broche antigo, que apresenta a suástica de uma forma que sugere a interpretação solar. Por outro lado, a gente também tem uma esfera de terracota encontrada em Hisarlik, na Turquia, que nos faz questionar essa associação com o Sol. Ou seja, a gente já começa a perceber que a suástica é um símbolo com múltiplas camadas de significado, né? E essa multiplicidade se estende para além do simbolismo solar. A suástica já foi associada a uma série de ideias, tanto religiosas quanto seculares, em diferentes culturas ao redor do mundo. Com certeza. E para entendermos melhor essa variedade de significados, vamos dar uma olhada em algumas culturas específicas. Que tal começarmos pela Índia, onde a suástica tem uma presença muito forte no hinduísmo, budismo e jainismo? Boa. A gente sabe que nessas religiões a suástica é vista como um símbolo de coisas positivas, como boa sorte, fortuna e bem-estar. Mas como ela é utilizada na prática? No jainismo, por exemplo, a suástica é usada como um gesto de bênção, assim como os cristãos fazem o sinal da cruz. É interessante ver como o mesmo símbolo pode ter funções tão diferentes em diferentes contextos, né? É mesmo. E na China a gente tem outro exemplo interessante. O pesquisador Prime descreveu como a suástica era usada como uma marca em presentes imperiais, o que sugere que ela também estava associada a poder e status. Exatamente. E não podemos esquecer de mencionar a presença da suástica em culturas indígenas americanas, como a dos Navajos e de tribos da reserva do Kansas. É fascinante pensar em como esse símbolo atravessou oceanos e se enraizou em culturas tão diferentes. E já que a gente está falando de culturas diferentes, que tal a gente dar uma olhada mais de perto na Grécia Antiga? Lá, a suástica era super comum aparecendo em vasos de cerâmica, escudos, estátuas. É verdade. E tem um exemplo que eu acho particularmente interessante. Um escudo de guerreiro com um tríceps siciliano, que é um símbolo associado à forma da ilha da Sicília.
A presença da suástica nesse escudo nos mostra como ela podia estar ligada a ideias de proteção e identidade cultural. E além de objetos relacionados à guerra, a suástica também aparecia em peças mais delicadas, né? Tem um fragmento de cinto de bronze da época Hallstatt, por exemplo, que apresenta desenhos super complexos de suástica. É impressionante a habilidade dos artesãos da época. Sem dúvida. Esse cinto é uma prova de que a suástica não era apenas um símbolo com significado, mas também um elemento estético importante na arte da época. Então a gente pode dizer que a suástica estava presente em vários aspectos da vida na Grécia Antiga, desde a guerra até a arte, passando por possíveis rituais religiosos. Mas, infelizmente, no século XX, a história da suástica toma um rumo trágico. Pois é, Júlio. E o mais triste é que essa mudança já vinha se desenhando antes mesmo da ascensão do nazismo. No final do século XIX, pesquisadores como Schliemann e Mura começaram a tentar associar a suástica a uma origem germânica ou ariana, como se estivessem preparando o terreno para a apropriação do símbolo pelo regime nazista. É como se eles estivessem tentando roubar a história da suástica de todas as outras culturas que a utilizavam há milênios, né? Exatamente. E com a ascensão do nazismo, a suástica foi completamente distorcida, transformada em um símbolo de ódio e opressão. A propaganda nazista foi extremamente eficiente nesse processo e, infelizmente, o impacto disso ainda é sentido hoje. É de partir o coração ver como um símbolo com uma história tão rica e positiva foi sequestrado e corrompido por uma ideologia tão terrível. E essa ferida histórica é tão profunda que, na Alemanha de hoje, o termo Hakenkreuz é usado quase que exclusivamente para se referir ao símbolo nazista. A palavra suástica, por si só, carrega um peso enorme. É como se a Alemanha estivesse tentando se desvencilhar do passado, buscando uma forma de lidar com essa herança dolorosa. E é importante a gente lembrar que a história da suástica é muito maior do que a sua associação com o nazismo. A suástica tem uma história milenar, rica em significados e simbolismos. Com certeza. E é justamente essa história que a gente quer te mostrar nesse mergulho profundo. Vamos explorar as diferentes facetas da suástica, desde as suas origens até a sua apropriação pelo nazismo, para que você possa ter uma visão mais completa e complexa desse símbolo tão controverso. E para te ajudar a entender melhor tudo isso, vamos analisar alguns dos livros e pesquisas que a gente trouxe para esse episódio. Cada um deles traz uma perspectiva única sobre a suástica e a sua jornada ao longo da história. Então se prepare para essa viagem no tempo. A gente vai te mostrar como a suástica já foi vista como um símbolo de paz, prosperidade, boa sorte, espiritualidade e até mesmo de movimento cósmico em diferentes culturas ao redor do mundo. E a gente vai te mostrar também como a suástica foi distorcida e manipulada pelo regime nazista, transformando-se em um símbolo de ódio e opressão. A nossa missão aqui é te dar todas as ferramentas para que você possa formar a sua própria opinião sobre esse símbolo tão controverso. E aí, preparado para mergulhar nesse universo fascinante e complexo da suástica. Vamos lá, Júlio. Que tal começarmos essa exploração mais a fundo com um estudo bem antigo sobre a suástica? Estamos falando do livro The Swastika, The Earliest Known Symbol and Its Migrations, de 1594, escrito por Thomas Wilson. Parece uma ótima maneira de começarmos essa viagem no tempo. O que Wilson nos conta sobre a suástica, Vanessa? Ele mergulha de cabeça na história da suástica e nos apresenta uma variedade incrível de formas e detalhes. E sabe o que é mais legal? Ele usa termos específicos para classificar essas variações, como suástica normal e suavástica. Peraí, suástica normal e suavástica. Nunca tinha ouvido falar disso. Qual a diferença entre elas? A suástica normal seria aquela com os bracinhos perpendiculares, enquanto a suavástica tem os bracinhos inclinados. É como se fossem dialetos da mesma linguagem visual, sabe? Entendi. E ele menciona outros tipos de suástica. Sim. Ele fala também da cross swastikale, um termo usado por Smigrotki para descrever uma suástica com os braços dobrados em ângulos retos. É fascinante como a suástica não era um símbolo estático, imutável. Ela se transformava, assumia novas características de acordo com a cultura e o contexto em que era utilizada. Nossa, isso mostra como a gente precisa ir além daquela imagem que a gente tem na cabeça, né? Mas e o significado da suástica? O que o Wilson diz sobre isso? Ele apresenta várias teorias fascinantes. Uma delas era de Ludwig Müller, que acreditava que a suástica era usada tanto como um simples ornamento quanto como um amuleto poderoso e um símbolo sagrado. Ou seja, dependendo de como era utilizada, a suástica podia ter múltiplas funções. Interessante. Então ela não era só um desenho bonito, mas tinha um significado mais profundo para as pessoas da época. Exatamente. E tem outra teoria que eu achei incrível, a de Tchaikovsky. Ele defendia que a suástica não tinha nada a ver com fogo, como alguns acreditavam, mas sim com o movimento das estrelas no céu. Para ele, a suástica representava o polo celeste e a lotação das estrelas ao seu redor. Uou, essa é bem diferente. É como se a suástica fosse uma representação do próprio universo. É isso mesmo. E essa teoria nos mostra que, para algumas culturas, a suástica podia ter um significado bem profundo, ligado à observação do céu e à compreensão do cosmos. Mas depois de analisar todas essas teorias e evidências,
qual foi a conclusão do Wilson sobre o significado da suástica? Bom, ele analisou uma quantidade enorme de evidências arqueológicas e etnográficas e chegou à conclusão de que a suástica era usada principalmente como um símbolo de boa sorte, fortuna e vida longa, tanto por brahmanes quanto por budistas. Então, para ele, o significado principal da suástica era positivo, né? Exatamente. E tem um trecho do livro que eu achei incrível e que reforça essa ideia. Ele descreve como os jainistas usavam a suástica. Eles faziam o sinal da suástica com a mesma frequência e naturalidade com que os católicos fazem o sinal da cruz. Era um gesto de bênção, utilizado em diversos momentos da vida, tanto em templos quanto no dia a dia. Caramba, que interessante. É como se a suástica fosse um símbolo sagrado para eles, né? Sim. E essa prática nos mostra como a suástica podia estar profundamente enraizada na vida religiosa das pessoas. E Wilson menciona outros usos para a suástica além do religioso. Sim. Ele descreve como a suástica também era usada em objetos do dia a dia, como os fusos de fiar. Ele encontrou vários fusos em escavações arqueológicas, principalmente na região de Troia, que tinham desenhos de suástica. Ou seja, a suástica não era um símbolo reservado apenas para rituais ou cerimônias. Ela fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Exatamente. E essa presença da suástica em objetos tão comuns nos dá uma ideia de como esse símbolo era popular e integrado à cultura da época. E Wilson fala sobre a presença da suástica na Grécia Antiga. Sim. Ele menciona a descoberta de vasos de cerâmica com desenhos de suástica em Naucratis, no Egito Antigo. O que é interessante porque Naucratis era uma cidade portuária com uma grande comunidade grega. Então essa descoberta sugere que a suástica pode ter se espalhado da Grécia para o Egito através do contato entre os dois povos, né? Exatamente. A suástica provavelmente viajou junto com os comerciantes e as mercadorias, mostrando como a cultura e os símbolos se difundiam naquela época. É incrível como um símbolo pode viajar tanto e se espalhar por diferentes culturas. Com certeza. E essa jornada da suástica nos leva a outro estudo interessante. O artigo Symbolism and Archaeoastronomy in Prehistory. E o que esse artigo nos diz sobre a suástica? Ele explora a relação da suástica com a astronomia, levantando a hipótese de que o símbolo pode ter sido inspirado na observação dos astros, como o movimento do Sol e das estrelas. Então, para os autores desse artigo, a suástica seria uma representação simbólica do próprio cosmos. Exatamente. Eles mostram como a suástica era usada em diversas culturas para representar o Sol, as estrelas e outros elementos do céu. É fascinante como os povos antigos buscavam entender e representar o universo através de símbolos como a suástica. Mas, e a questão da apropriação da suástica pelo nazismo? Que fontes a gente pode consultar para entender melhor esse processo? Um livro fundamental para isso é The Hakenkreuz, Swastika and the Christian Cross, de Kelman. E o que Kelman nos diz sobre essa questão? Ele se concentra na apropriação da suástica pelo nazismo, analisando como o símbolo foi distorcido e utilizado para fins terríveis. E ele faz uma distinção importante entre a suástica e o Hakenkreuz, que é o termo alemão para a suástica nazista. Por que essa distinção é tão importante, Vanessa? Por quê? Ao usarmos o termo Hakenkreuz, nós reconhecemos a especificidade do símbolo nazista, diferenciando-o da suástica utilizada em outros contextos históricos e culturais. É uma forma de evitar que a suástica, como um todo, seja contaminada pelo horror do nazismo. Entendi. É como se estivéssemos tentando resgatar a história da suástica, separando daquela página negra do século XX. Exatamente. Kelman sugere que a palavra suástica seja usada apenas para se referir ao símbolo em seus contextos pré-nazistas, enquanto o Hakenkreuz seria usado para o símbolo nazista. É uma forma de preservar a história da suástica e evitar que ela seja reduzida ao seu uso mais infame. Faz muito sentido. E como a Alemanha lidou com essa questão da suástica depois da Segunda Guerra Mundial? Kelman menciona que, na Alemanha do pós-guerra, o termo Hakenkreuz se tornou predominante, enquanto a palavra suástica praticamente desapareceu. É como se a Alemanha estivesse tentando apagar a palavra suástica da sua memória devido ao trauma do nazismo. Que triste. É como se a sombra do nazismo ainda estivesse pairando sobre a Alemanha, mesmo depois de tantos anos. É verdade. E Kelman faz um paralelo interessante entre o Hakenkreuz e a cruz cristã. Ele argumenta que, para os judeus que foram perseguidos durante as cruzadas, a cruz cristã se tornou um símbolo de ódio e violência, assim como a suástica se tornou para as vítimas do nazismo. Uma comparação forte, mas que nos faz pensar sobre como símbolos religiosos podem ser distorcidos e usados para justificar atos de barbárie. Exatamente. E Kelman nos lembra que a história da suástica é apenas um exemplo de como símbolos podem ser apropriados e manipulados para servir a propósitos terríveis. Mas será que a suástica pode ser resgatada? Será que um dia ela poderá se libertar do estigma do nazismo e voltar a ter o seu significado positivo original? É difícil dizer, Júlio.
Mas acho que ao conhecermos a história completa da suástica, ao entendermos sua riqueza e complexidade, já estamos dando um passo importante nessa direção. Concordo. E falando em história completa, a gente ainda tem muito o que explorar nesse mergulho profundo. Que tal a gente dar uma olhada em outro livro que aborda a suástica em um contexto diferente? Vamos lá. Que tal In the Shadow of the Swastika, de Casolari? Perfeito. O que Casolari nos conta sobre a suástica? Ele analisa as relações entre o fascismo italiano e o nacionalismo hindu radical, explorando como a ideologia fascista influenciou movimentos políticos na Índia. É um tema pouco explorado, mas que nos ajuda a entender a difusão do fascismo para além da Europa. Interessante. E como a suástica se encaixa nesse contexto? Casolari se aprofunda em figuras-chave como B.S. Munde, um líder nacionalista hindu que se encontrou com Mussolini em 1931. Munde buscava apoio do regime fascista para seus projetos políticos na Índia, e Mussolini via no nacionalismo hindu uma oportunidade de minar o domínio britânico na região. Ou seja, uma relação de interesse mútuo, com objetivos políticos bem definidos. Exatamente. E Casolari também destaca a figura de Subhas Chandra Bose, outro líder nacionalista hindu que teve contato com Mussolini e o regime fascista. Bose se tornou um aliado importante do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, liderando um exército de indianos contra os britânicos. Então, para Bose, o eixo representava a chance de libertar a Índia do domínio colonial. Exatamente. A trajetória de Bose mostra como o fascismo e o nazismo conseguiram influenciar movimentos de libertação nacional em diferentes partes do mundo. É um capítulo complexo e controverso da história. Com certeza. E como o fascismo se espalhou na Índia? Casolari analisa o papel de intelectuais indianos na difusão da ideologia fascista, como Benoît Sarkar. Sarkar era um acadêmico que via no fascismo italiano um modelo de desenvolvimento econômico e social para a Índia. Ele acreditava que a Índia poderia se beneficiar das políticas fascistas. Então ele é um defensor do fascismo. Sim, ele colaborou com instituições fascistas italianas, como o Instituto Italiano para o Oriente Médio e Extremo Oriente, ISMEL. Ele atuou como um elo entre o fascismo italiano e a elite intelectual indiana. A história de Sarkar nos mostra como o fascismo conseguiu penetrar em círculos acadêmicos e intelectuais, utilizando a propaganda e a cooptação de intelectuais influentes. É assustador como uma ideologia tão perigosa pode se infiltrar em diferentes esferas da sociedade, né? E o que mais Casolari nos conta sobre a difusão do fascismo na Índia. Ele também analisa a relação do regime fascista com estudantes indianos na Itália, mostrando como o regime oferecia bolsas de estudo e outras vantagens para esses estudantes, buscando cooptá-los para a causa fascista. Era uma forma de conquistar a simpatia da elite intelectual indiana e moldar a opinião pública a favor do fascismo. É uma estratégia bem maquiavélica, né? Usar a educação como ferramenta de propaganda. Com certeza. E a imprensa indiana também teve um papel importante na difusão do fascismo. Casolari analisa como jornais e revistas reproduziam a propaganda fascista, publicando artigos e notícias favoráveis ao regime de Mussolini. Ou seja, a imprensa atuou como um canal de difusão da ideologia fascista, moldando a opinião pública e normalizando ideias perigosas. Exatamente. E Casolari também destaca a figura de Savarkar, um líder nacionalista hindu que admirava o modelo militar fascista e defendia a criação de um Estado hindu forte, militarizado e inspirado no modelo italiano. Ele via no fascismo um modelo a ser seguido para construir uma Índia independente e poderosa. Sim, Savarkar chegou a estabelecer contato com Raj Behari Bose, um líder nacionalista hindu exilado no Japão, que também simpatizava com o fascismo. É incrível como o fascismo conseguiu influenciar diferentes vertentes do nacionalismo hindu, né? Moldando projetos políticos e visões de futuro. É um capítulo obscuro da história da Índia que nos faz refletir sobre o impacto global do fascismo. E agora que exploramos essas diferentes perspectivas sobre a suástica e sua apropriação por regimes autoritários, que tal voltarmos ao livro de Thomas Wilson para analisarmos alguns exemplos específicos de como esse símbolo se manifestava em diferentes culturas? Ótima ideia! Vamos mergulhar em exemplos concretos para entendermos melhor a riqueza e a complexidade da história da suástica. Que tal começarmos pelos exemplos de suásticas encontradas em vasos gregos? Perfeito! Wilson escreve vários vasos com desenhos de suástica e um dos exemplos mais interessantes é de um vaso geométrico com uma suástica rodeada por gansos solares. Que imagem intrigante! O que será que ela significa? Essa imagem reforça a associação da suástica com o sol e o simbolismo solar na cultura grega. Os gansos eram frequentemente associados ao sol em diferentes culturas, então a presença deles ao redor da suástica nesse vaso sugere uma conexão com a ideia de luz, calor e energia vital. Faz sentido. E esse vaso nos mostra como a suástica podia ser utilizada em conjunto com outros elementos simbólicos, criando composições visuais complexas e ricas em significado. Exatamente.
E Wilson também apresenta exemplos de suásticas em outros objetos gregos, como estátuas e moedas. Um dos exemplos mais interessantes é o de uma estátua de Afrodite Ariadne com 6 suásticas gravadas em suas vestes. Uau! Uma deusa com suásticas em suas vestes. Que significado será que isso tinha para os gregos? É difícil dizer com certeza, mas essa imagem sugere que a suástica podia ter uma função decorativa em peças de arte, além de seus significados simbólicos. Afinal, a suástica é um desenho visualmente atraente, com suas linhas geométricas e sua simetria. É verdade. E essa estátua nos mostra como a suástica podia ser integrada à estética da arte grega, embelezando e enriquecendo as obras de arte. E Wilson também apresenta exemplos de suásticas em objetos de bronze da Idade do Bronze europeia, como cintos e fíbulas. Um dos exemplos mais impressionantes é o de um fragmento de cinto de bronze da época Hallstattin, com desenhos intrincados de suásticas entrelaçadas. Que trabalho incrível. Esse cinto devia ser um objeto de grande valor na época, né? Com certeza. O bronze era um material valioso na Idade do Bronze, e objetos feitos com ele eram símbolos de status e poder. A presença da suástica nesse cinto nos mostra como ela podia ser incorporada à arte e à cultura material da época, expressando valores estéticos e sociais. E Wilson menciona a presença da suástica em outras culturas europeias. Sim. Ele também apresenta exemplos de suásticas em objetos da cultura celta, como pedras esculpidas e cruzes celtas. Um dos exemplos mais interessantes é o de uma cruz celta com uma suástica gravada em seu centro. Que interessante, a cruz celta é um símbolo religioso e importante para os celtas. Então a presença da suástica nesse contexto é intrigante. Com certeza. Essa imagem nos mostra a presença da suástica em contextos religiosos celtas, possivelmente associada a crenças e práticas espirituais. A cruz celta representa a intersecção entre o mundo material e o espiritual, então a suástica nesse contexto pode estar relacionada à ideia de conexão entre o céu e a terra. É fascinante como a suástica se manifesta em diferentes culturas e épocas, assumindo uma variedade de formas e significados. Com certeza. E a exploração desses exemplos nos permite ter uma visão mais ampla e complexa da história da suástica, indo além das simplificações e dos estigmas que a cercam. Concordo, mas não podemos esquecer que a suástica também teve um papel importante em culturas fora da Europa. Que tal explorarmos alguns exemplos da presença desse símbolo em culturas indígenas americanas? Ótima ideia. Wilson descreve diversos objetos com desenhos de suástica encontrados em diferentes culturas indígenas americanas, o que nos mostra que esse símbolo também teve uma presença significativa no continente americano. Que legal. Vamos começar pelos índios Pima, do Novo México e Arizona. Wilson menciona o escudo deles com uma suástica no centro. O que será que isso significa? A presença da suástica nesse escudo, um objeto de proteção e defesa, sugere uma associação com a ideia de força e coragem, qualidades essenciais para a sobrevivência em um contexto de conflitos. É possível que, para os Pima, a suástica representasse um símbolo de proteção e poder em suas batalhas. Entendi. E que outros exemplos o Wilson nos apresenta? Ele também descreve um vaso de cerâmica da cultura mississippiana com uma suástica no centro rodeada por espirais. Essa imagem nos mostra a presença da suástica em contextos artísticos e religiosos da cultura mississippiana, possivelmente associada a crenças e práticas espirituais. Que vaso lindo. As espirais ao redor da suástica me lembram a ideia de movimento e expansão, como se a suástica estivesse radiando energia para o universo. É uma interpretação interessante, e essa imagem nos mostra como a suástica podia ser integrada à cosmologia e à estética da cultura mississippiana, expressando valores e crenças profundas. E Wilson menciona a suástica em outras culturas indígenas americanas. Sim. Ele também descreve uma pintura rupestre da cultura Anasazi, com uma suástica no centro rodeada por figuras humanas e animais. A presença da suástica nesse contexto ritualístico sugere uma associação com crenças e práticas de cura e comunicação com o mundo espiritual. É incrível como a suástica aparece em diferentes contextos, né? Desde objetos do dia a dia até pinturas rupestres com significado espiritual. Com certeza. E Wilson também apresenta exemplos de suásticas em objetos da cultura Hopewell, como gorjês e placas de cobre. Um dos exemplos mais interessantes é o de uma placa de cobre com uma suástica no centro rodeada por figuras geométricas. A placa de cobre me lembra as mandalas, com seus desenhos geométricos e simbolismo espiritual. Será que a suástica tinha um significado parecido para os Hopewell? É possível. Essa imagem nos mostra como a suástica podia ser integrada à cosmologia e à estética da cultura Hopewell, expressando valores e crenças profundas. Esses exemplos nos mostram a diversidade de usos e significados da suástica em culturas indígenas americanas, reforçando a ideia de que a suástica não é um símbolo monolítico, mas sim um elemento cultural fluido e adaptável. Exatamente. A suástica se manifesta de diferentes maneiras em diferentes culturas, expressando valores e crenças específicas de cada povo. E essa diversidade cultural nos enriquece e nos convida a ter uma visão mais ampla e tolerante do mundo. Com certeza.
A suástica nos lembra que a humanidade é diversa e plural, e que devemos celebrar essa diversidade em vez de temê-la. E essa celebração da diversidade é fundamental para construirmos um futuro mais justo e pacífico, onde todos possam viver em harmonia, independentemente de suas crenças e culturas. Mas ainda falta um pedaço importante da nossa história: o significado da suástica cósmica. Você está certo? Vamos mergulhar nesse aspecto fascinante da suástica e entender como esse símbolo se conecta com a vastidão do universo. Sou curioso para saber mais sobre essa suástica cósmica. Então, Vanessa, a gente já explorou a suástica em várias culturas e épocas, desde os seus primórdios até a sua distorção pelo nazismo. Mas você mencionou a suástica cósmica no final da última parte. O que exatamente significa isso? A suástica cósmica, Júlio, é uma interpretação fascinante desse símbolo que conecta a suástica ao movimento dos astros e à vastidão do universo. É como se ela representasse a dança eterna das estrelas, o ciclo infinito de criação e destruição, a energia vital que permeia o cosmos. Uau, que conceito profundo. Só pode nos dar alguns exemplos de como essa ideia da suástica cósmica se manifestava em diferentes culturas. Claro, em algumas culturas a suástica era associada ao movimento aparente do Sol no céu. Lembra da teoria de H. Colin Martin que a gente discutiu? Ele acreditava que a suástica representava o polo celeste e a rotação das estrelas ao seu redor. Sim, lembro. Ele via a suástica como um símbolo da ordem cósmica, da harmonia entre o céu e a terra. Exatamente. Essa ideia de movimento circular, de ciclo eterno, está presente em várias culturas que utilizavam a suástica. Para eles, a suástica não era apenas um desenho bonito, mas um símbolo poderoso que representava a própria essência do universo. E como essa interpretação da suástica cósmica se diferencia daquela associação com o Sol que a gente discutiu antes? A associação com o Sol é uma parte da suástica cósmica, mas não se limita a isso. A suástica cósmica abrange uma visão mais ampla do universo, incluindo não só o Sol, mas também as estrelas, as constelações, os planetas, as galáxias, tudo o que compõe a vastidão do cosmos. É como se ela representasse a energia primordial que dá origem a tudo que existe. Entendi. É como se a suástica cósmica fosse um símbolo da interconexão de tudo no universo, da dança eterna da energia e da matéria. Exatamente. E essa visão cósmica da suástica nos convida a refletir sobre o nosso lugar no universo. Se a suástica representa essa energia primordial, essa força criadora que permeia tudo, então nós também somos parte dessa dança cósmica, dessa teia interconectada de vida. É uma perspectiva que nos coloca em lugar de humildade e reverência diante da grandeza do universo, né? Com certeza. E nos faz questionar a nossa percepção limitada da realidade. Será que a gente consegue realmente compreender a vastidão do cosmos? Será que a gente consegue vislumbrar a totalidade da dança cósmica? São perguntas que nos desafiam a ir além das nossas certezas, a expandir a nossa consciência e a buscar uma compreensão mais profunda do mistério da existência. E a suástica cósmica nos serve como um guia nesse caminho, um símbolo que nos lembra da nossa conexão com o universo e nos convida a explorar os mistérios que se escondem além da nossa percepção limitada. Que incrível! A gente começou essa jornada explorando a história da suástica em diferentes culturas e épocas, e agora a gente se depara com essa dimensão cósmica, essa conexão com o universo que nos transcende. É realmente fascinante como um símbolo pode nos levar a reflexões tão profundas. E é justamente essa a beleza de estudar os símbolos, Júlia. Eles são como janelas para outras realidades, portais para diferentes formas de pensar e de entender o mundo. A suástica, com toda a sua complexidade e controvérsia, nos convida a questionar as nossas certezas, a expandir a nossa visão de mundo e a buscar uma compreensão mais profunda da nossa própria existência. É verdade. E essa busca por conhecimento, essa vontade de entender melhor o mundo e a nós mesmos, é o que nos impulsiona a cada novo mergulho profundo. E esperamos que essa jornada pela história da suástica tenha sido tão enriquecedora para você, caro ouvinte, quanto foi para nós. Que ela te inspire a continuar buscando conhecimento, a questionar suas próprias crenças e a construir um mundo mais justo, tolerante e pacífico. E que a suástica cósmica nos lembre da nossa conexão com o universo e nos inspire a viver em harmonia com a natureza e com todos os seres. E com essa mensagem de paz e união, encerramos o nosso mergulho na história da suástica. Até a próxima. Tchau, tchau.